Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, como sempre, você aí, minha amiga, né, meu amigo que está estudando SketchUp aqui conosco, seja bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje, né, nós vamos obviamente continuar aí com a nossa modelagem, porque a gente ainda tem muita modelagem ainda para fazer, tem muita coisa para a gente definir aqui no nosso projeto, tá? Mas especificamente, né, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre componentes, tá? Então eu vou começar a ensinar vocês aí como criar componentes, já meio que deixando o caminho andado para nossa próxima aula, onde nós vamos criar ou iniciar um relatório aí de quantidade, ou de preços, ou de volumes cúbicos dos elementos que a gente está inserindo aí no nosso projeto. Obviamente que o que você vai ver hoje aqui na aula de hoje, e o que você vai ver na próxima aula, ainda são alguns conceitos um pouco básicos, né? Chegando um pouquinho aí para intermediário, tá? Porque mais para frente, lá para o final do curso, a gente vai rever, vai voltar nesses assuntos de componentes, vai voltar nesses assuntos de relatórios e nós vamos definir então as nossas planilhas com os componentes que a gente extrair do nosso projeto, né? Com as informações que a gente tirar aqui do modelo 3D, a gente vai gerar tabelas, essas tabelas obviamente vão virar planilhas e a gente pode depois pegar estas planilhas e também confeccionar ou deixar elas impressas lá nas pranchas ou nas folhas de impressão, tá bom? Então isso é bastante interessante, é bem importante, né? Porque às vezes você vai precisar, obviamente, né, inserir nas suas plantas, colocando ali informações de quantidade de janelas que você tem no projeto, por exemplo, o tamanho dessa respectiva janela, a quantidade de portas ou um determinado acabamento que você tenha na parede. Então, geralmente, né, ou na grande maioria dos projetos, a gente deixa uma tabela ali do lado com estas informações, tá? Obviamente que isso vai variar muito aí de projeto para projeto. Algumas prefeituras exigem projetos de prefeitura que tenham essas tabelas, mas respectivamente falando sobre iluminação de ambientes, sobre áreas quadradas ou algo nesse sentido. Já outras prefeituras nem tanto, então tem uma variação muito grande aí e também tem uma variação muito grande de projetos executivos, tá? Então o que você vai aprender aqui no curso, vamos dizer assim, que é a chave para o seu entendimento. Obviamente que depois você vai produzir projetos aí muito mais complexos e muito mais elaborados, com muito mais informações, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos fazer um ajuste aqui no projeto. Eu estava pensando em fazer algumas pequenas mudanças, eu já vou até comentando com vocês. Aí depois que a gente fizer essas pequenas mudanças, eu já começo então a explicar para vocês como criar componentes, tá? Uma explicaçãozinha aí um tanto quanto simples. Qual a diferença entre componentes e grupos? Aí você vai entender todo esse conceito. E aí na próxima aula então, a gente vai entender todo esse conceito de começar a gerar o relatório. Combinado? Então vamos lá, vou desligar aqui um pouco a iluminação, sempre enfatizando, tá, pessoal? Estou utilizando o tema da aula 9 inicial. Se você quiser abrir e começar os seus estudos a partir de agora utilizando esse tema, fique realmente ao seu critério. Mas é sempre uma dica importante, né, que eu passo aí para os alunos, que de fato você use o modelo, né, o arquivo que você vem salvando juntamente comigo lá desde a primeira aula, tá bom? Para você ganhando evolução e ganhando aí mais agilidade no programa SketchUp, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu observei aqui, pessoal, no projeto, não sei se, se vocês perceberam na aula passada, eu havia pedido para que vocês rebaixassem esse piso, não foi? Ó, da entrada aqui da casa. Inclusive nós chegamos até a dar uma pequena rebaixadinha na rampa. Só que eu estive observando que se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Este primeiro degrau aqui, ó, ele vai ficar muito mais alto que os demais. A gente pode deixar assim? Pode, só que aí aqui que a gente vai ter que fazer? Alterar todos os degraus e fazer todo um recálculo de novo, ou calcular tudo de novo, para poder atingir a face lá da nossa laje. Como a gente já havia feito isso, então o que eu pensei? Vamos voltar com esse piso aqui, ó. Tá? Vou deixar ele no mesmo nível da sala, ó, aliás, do hall, tá, pessoal? Deixa eu só clicar aqui para sair do modelo. Tá? Então, voltamos com ele lá para a altura original. Vamos ajustar a rampa aqui também. Ó. Vou entrar no grupo.
e vamos usar o comando mover, tá? Eu uso o mover com a letrinha M, tá, pessoal? Às vezes eu tô falando aí mover, mover, mas é com a letra M no teclado, tá? Então, de forma que, ao fazer isso, obviamente os pisos aqui vão ficar no mesmo alinhamento, no mesmo nível, né? E aqui você terá, então, os seus degraus, ó, todos eles com um valor aproximado ali de 0,18, tá? Às vezes você pode até estar olhando aí e falar assim, professor, mas a gente não havia colocado 17,50, por que aparece 18? Aparece 18 porque o programa ele arredondou, tá? Se você quiser, você pode vir aqui em janelas, eu acho que está em preferências, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, não é em preferências, vou cancelar. Eu vou vir em informações do modelo, a gente tem aqui dimensões, ó. Dimensões, aqui pessoal, unidades, tá? Dimensões a gente vai ter uma outra aulinha falando sobre isso, mas é aqui, ó, em unidades. E aqui em unidades, ó, vocês vão observar que nós temos uma precisão de 2 casas decimais. Então, como 17,5 tem 3 casas decimais, então ele acaba arredondando, então, para os 18, né? Então, você pode vir aqui e colocar 3 casas decimais. Ao fechar, você vai usar o comando treina. Agora você vai ver que ele vai colocar o valor exato lá, 0,175. Tudo bem? Então, voltando ao raciocínio, eu tinha então aqui um piso mais baixo, agora eles estão exatamente no mesmo nível. E os degraus, então, estão aí, né, todos eles novamente com o mesmo espelho. Então, o que a gente pode fazer? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, vamos então deixar estes dois vãos aqui, ó, esse daqui de baixo e esse de cima, sem nenhuma porta, tá? Eu estava até pensando no futuro fazer alguma coisa, colocar alguma porta de correr, mas nós teríamos alguns problemas. Se tivesse de correr, bateria nesta porta, então teríamos que virar para o outro lado. Se fosse porta de abrir, ficaria muito grande e bateria na balcão. Então, esses dois vãos eles vão ficar sem nenhuma porta. Contudo, a porta a gente pode pôr aqui, ó. A gente pode deixar aqui na frente e aqui sim, aqui na frente, ó, nesta parte de baixo, a gente pode rebaixar o piso. Tudo bem? Porque aí não evita aquilo, né? Aliás, evita aquilo que eu falei com relação, por exemplo, de água, da chuva ou algo nesse sentido entrar para dentro aqui da residência, tá? E esta parte de cima, este pequeno pedacinho aqui de beiral, vai funcionar até como um toldo, né? Ele vai fazer aqui um tipo de um beiral, fazendo a cobertura realmente para evitar que a chuva bata literalmente na porta e que entre para dentro da residência, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Vou pegar aqui esta face, é piso do corredor. Piso do corredor. Aqui, ó, piso do corredor. Vou selecionar então como a camada corrente. E aqui a gente pode então fazer esse pequeno ajuste, tá? Ó, vou fazer bem próximo da parede. Aqui, ó, tá? E vou usar o empurrar, puxar, vamos colocar aí aproximadamente, agora um valor até um quanto razoável, né? Um tanto quanto razoável, para deixar um salto bacana, tá? Ó, coloco para baixo, acho que 0,08 tá bom, fica bacana aí, ó, desta forma, tá? Agora sim, a gente vai voltar aqui no grupo da rampa, comando mover e desce ela aqui, ó, tá? Muito bem, olha lá, uma solução legal que a gente encontrou, né? Para este trecho aqui, ó, do projeto. Aí evita todo aquele problema que a gente já havia feito, né, de calcular aqui. E aqui, ó, eu acho que está com 1,20, né? Deixa eu só dar uma confirmada aqui em cima, tá com isso, 1,20. Apareceu ali, ó, 1,200, mas é porque a gente aumentou as casas decimais. Eu vou colocar aqui, pessoal, ó, para cá e vou colocar 0,30, tá? Então vai ficar com 1,5 m. Eu acho que é um tamanho legal para nós, tá? Olha lá, tá bom? Depois a gente vai colocar aqui, obviamente, um guarda-corpo, bonitinho, bacana. E quando a gente fizer todo esse trecho aqui, ó, da escada, a gente vai subir, obviamente, toda essa parede. Aqui também a gente pode pôr uma outra porta, tá bom? Aí a gente vê direitinho como é que ela vai ser, ou aqui no canto, para não bater na escada. A gente pensa direitinho no que a gente vai resolver depois, tá? Vamos subir essa parede, pessoal? Já dá para a gente subir ela, né? Deixa eu só clicar aqui. Nessa face de cima, eu vou empurrar, puxar e já vou colocar aqui, ó, no nível da casa lá. Tá bom? Olha lá, então a gente vai ter essa situação aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A escada vindo aqui, ó, tá? E aí a gente vai ter que fazer uma porta aqui, ó.
Tá bom? Aqui acho que está com um tamanho bem grande. Ó, aqui aconteceu um probleminha, pessoal. Deixa eu voltar para mostrar para vocês, ó. Deixa eu trazê-la de volta aqui para explicar uma situação para vocês aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Ele tá pegando e não é interessante. É assim, em alguns processos construtivos, né, a gente pode considerar que a laje vai sempre vencer a alvenaria, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente pode deixar a parede vencendo, tá? Ou a gente pode fazer assim, ó, quer ver? Deixa eu fazer uma função bem legal, ó. Vou usar aqui o empurrar, puxar, vou deixar a laje vencendo aqui, então, entro nesse grupo, tá? E aqui, ó, tá bom? Porque, obviamente, a laje vai ficar escorada, né, na alvenaria aqui. Então, aqui a gente faz essa solução aqui também, ó. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Vou usar o empurrar, puxar. Isso, ó, tá? Então, esse trecho aqui não tem. Aqui lá dentro, depois, nessa parte aqui, a gente pode fazer uma outra paredinha. A gente estuda isso daí direitinho depois, tá bom? Então, eu coloco aqui. E aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma portinha, né? A gente pode até colocar uma pequena boneca aqui. Deixa eu usar aqui uma trena, pessoal. Ó, vou clicar aqui, vou trazer uma trena para cá e uma outra trena para lá, tá? Uma linha guia de lá para cá. Vou entrar nesse grupo. Esse grupo aqui é paredes do pavimento superior. Tá aqui embaixo, ó. E a gente vai fazer, então, uma linha aqui, descendo ela totalmente azul. Observem que já gerou a face lá do outro lado, ó. Então, tem que observar isso. Para a gente poder, então, trazer essa boneca para cá, ó. 0,10, tá? E a gente vai fazer uma trena aqui com uma porta não tão grande para não correr o risco de pegar lá na escada. Aqui tá dando 1 metro e pouco, ó. Dá para pôr uma porta até de 90 aqui, ó. Tá bom? Então, a gente já entra nesse grupo, ó. Aqui tem uma face, empurrar, puxar, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que a gente acha que vai precisar limpar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Deixa eu só ver qual que é a camada. É paredes da escada, né? Para a gente não ter problema, a gente vai já deixando nas camadas corretas, né? Bom, então vamos lá. Vou fazer a linha aqui, bolinha verde, bolinha quadradinho, empurrar, puxar. Agora sim, ó. Então eu trago até aqui, ó, na linha guia. Vou ter uma porta aí legal de 90. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Ela não vai atrapalhar, ela estando aberta não atrapalha quem vem da escada, e ela fechada também, obviamente, não vai atrapalhar, né? Vamos pegar a altura que a gente tem aqui, ó. Vou clicar aqui, essa é a altura que a gente precisa, vou clicar aqui, trazer para cá, e vou trazer aqui, ó, daqui para cá, tá? Então é esta altura que a gente precisa, ó. Essa daqui é plantas do pavimento superior, linha, trago aqui, ó, tá? Então eu gerei então aqui esta parte, né, ó. Como aqui são grupos separados, ó, o que vai acontecer? Então vai ficar esta linha visível aqui. Um pouquinho mais para frente aí nas aulas eu explico para vocês como limpar esta linha aqui, ó, tá bom? Deixa eu limpar as linhas guias. Bonitinho aí, ó. Então fizemos aí esse pequeno ajuste aqui. Deixa eu ver essa linha aqui onde ela tá. Já tá em algum grupo. Isso, tá lá embaixo. Então vou deletar. Tá bom? Fizemos esse arremate aqui. Ah, falta só esse pedacinho. Vamos já fechar? Aí eu já mostro para vocês também. Paredes da escada. Tem um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês lá nos dormitórios, tá? Uma pequena mudança que eu acho que também vai ser significativa ali com relação à separação dos ambientes. Olha aí, pessoal, que legal. Tá? Ficou uma linha perdida aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo com essa linha. Deixa eu deletar ela. Estranho, né? Às vezes acontece isso. Ainda bem que não sumiu nenhum grupo, nem desapareceu nenhum elemento. Tá bom? Ó, aqui também, ó, dá até pra gente depois fazer alguma coisa aqui, ó, deixando as duas paredes do mesmo tamanho, né? A entrada do mesmo tamanho aqui. Vamos vendo isso daí depois direitinho, tá? Bom, a mudança que eu quero comentar com vocês aqui é bem aqui, pessoal, ó. Eu estive pensando, ao invés de fazer um dormitório só grande e com uma sacada aí muito grande,
eu pensei em fazer 2 dormitórios. Um pouquinho menor e o outro um pouquinho maior com a sacada, tá? Então dá pra gente pensar assim, ó, nesse canto aqui, ó, aproveitando que essa parede, ó, tá vendo essa parede do hall está uma em cima da outra? Então bem nesse canto a gente pode abrir uma porta que vai dar acesso a esse dormitório da direita. E aí, bem próximo a ela, a gente pode fazer uma outra porta que vai dar acesso a um outro dormitório para a esquerda, tá bom? Então eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver, planta do pavimento superior. Então a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui já uma trena, vamos colocar aqui verde 0,10. Depois a gente está usando padrões de 80, né? Ó, 80. E a gente vai definir isso daqui, ó. Deixa eu colocar a altura. Aqui, ó, tá? Então vamos lá, comando retângulo, a gente já limpa aqui para abrir um vão. Pronto, a gente já tem lá um vão, né? Muito bem. Agora, pessoal, ó, desse vão para cá, a gente já vai abrir ou colocar uma parede, ó. Veja bem. Aqui, ó, vou entrar no grupo, tô no grupo, trena. Então, daqui para cá, ó, eu vou colocar 10, 0,10. E daqui para cá eu vou colocar 0,15, tá bom? De forma que aqui, ó, eu vou gerar também a outra parede aqui, ó, tá? Agora, só uma coisa importante, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vejam só, eu vou pegar todo esse grupo das paredes de cima e vou mover ele. Você vai falar, professor do céu, pelo amor de Deus, não faz isso. Calma, pessoal, apenas para mostrar para vocês, ó. Vejam só. Vocês se lembram que a gente começou a fazer as paredes, pessoal, de baixo, não foi? Nós geramos a planta e depois nós elevamos todas as paredes, não foi? Então, quando você faz isso, o que acontece? Quando você cria um elemento dessa forma, todos estes elementos, eles ficam sólidos, ficam cheios. Se você vir aqui, ó, nessas duas linhas aqui, ó, por exemplo, tá? Talvez aqui não dê problema, mas em alguns casos dá. Se você resolver fazer a parede a partir desta face aqui, ó, pode acontecer, em alguns casos, de esta parte de baixo ficar oca, ficar vazia, ou a parte de cima, ou acontecer isso daqui, ó, ficar uma linha solta. Quando você tem uma linha solta dentro de um elemento sólido, ele deixa de ser sólido e passa a ser um grupo, tá? Guarde essa informação. Qualquer elemento que você fizer no SketchUp, que ele tiver uma linha solta, ou uma face solta, ele deixa de ser grupo e passa... Aliás, perdão, pessoal, ele deixa de ser um sólido e passa a ser um agrupado ou um grupo. Tá bom? Então vamos lá, vou voltar aqui, ó, vou dar um Ctrl Z e aí eu vou fazer ao contrário para não ter nenhum tipo de problema. Ó, eu vou fazer uma linha pegando então no mesmo raciocínio que a gente vem fazendo, né, ó. Vai chegar até aqui, comando linha, vai chegar até aqui, tá bom? Aí estas duas linhas aqui, eu vou apagar elas, tá? E aí eu vou empurrar, puxar e vou trazer para cá, tá? Esta linha aqui, ó, eu vou ter que limpar, essa eu vou ter que limpar e vou dar uma olhada lá embaixo, se não tá oco ou se não tem linha solta. Ó, limpo aqui, tá bom? Agora vejam só que interessante. Deixa eu ver se eu vou precisar limpar essas linhas guias, que talvez elas vão dar problema. Então, deixa eu já limpar. Aqui, aqui. Eu acho que é só isso, né? Deixa eu ver se tem alguma linha perdida por aqui. Aparentemente não. Então, ó, eu vou pedir para que vocês façam assim, ó. Tá vendo aqui em cima, ó, informações da entidade? Se o de vocês não tiver marcado, vocês já sabem. Vem aqui, ó, em janela, Default Tray e coloca aqui, ó, informações da entidade, tá? Habilita aqui o painelzinho, ó, ele tá vazio. Quando eu selecionar todas essas paredes, pessoal, olha só o que apareceu aqui, ó, grupo sólido, tá? Então, muitas ferramentas do SketchUp, que ainda nós vamos ver um pouquinho mais para frente, só funcionam em grupos sólidos. Vindo aqui, ó, botão direito, nós temos aqui, ó, ferramentas de sólidos. Então, essas ferramentas só funcionam em objetos que são grupos sólidos. Olha lá, pessoal, então eu selecionei, ó, ele é um grupo sólido. Diferentemente que se eu viesse aqui, ó, e fizesse, por exemplo, uma linha perdida aqui no meu projeto, ó. Tá lá uma linha inocente, né, ó.
Só que quando eu clico agora no grupo, ó, não é mais um grupo sólido, ele passa a se chamar agrupar. Tá bom? Então o SketchUp está entendendo que essa linha aqui está atrapalhando o seu elemento sólido para este caso, tá, pessoal? Não são todos os elementos que tem que ser sólidos, tá bom? É apenas para esse caso. Ó. Então, quando eu deleto a linha aqui, clico de novo, ele passa a ser um grupo sólido. Tá bom? Então, fizemos aí esse pequeno ajuste. Deixa eu ver se eu consigo encaixar de novo lá, né? Ó, vem aqui ó, pelo banheiro, comando mover, clico nesse cantinho e clico bem na ponta da laje aqui, ó, em cima do banheiro de novo. Tá bom? Tá lá bem ajustado. Então, ó, nós temos aqui ó, um dormitório, tá? Ó, nesse canto. Pode até deixar a porta aqui mesmo, né? Já está ali certinha já. E aí a gente vai eliminar essa parede aqui, ó. Tá? Deixa eu só eliminar ela. Vou empurrar, puxar, vou trazer ela para cá. Ó, tem uma linha perdida aqui. Uma outra linha aqui. Talvez a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste aqui, ó, nos pisos, ó. Esse piso aqui, ó, virou um piso único, né, ó. Eu vou pegar esta linha, eu vou mover e vou trazer ela para cá, ó, só para este ambiente. E aqui, ó, nesse outro piso, vou entrar no grupo, vou usar o mover e vou colocar para cá. Tá bom? Então, de forma que a gente tem aqui, ó, uma situação que a laje aqui, pessoal, ó, aliás, esta parede aqui, ó, ela não tem nenhuma outra parede embaixo dela aqui na sala. Ela está no meio, ou praticamente no meio da sala. Tá? Mas como é uma alvenaria de vedação, não tem problema aí de cargas ou algo nesse sentido. Tá bom? Aí aqui sim, a gente pode deixar este ambiente aqui, ó, desta forma. Limpo esta linha aqui. E aqui a gente pode, né, provisoriamente deixar já tudo acertado aqui. E a gente define depois o modelo que vai ser a nossa sacada aqui, tá bom? Deixa eu colocar uma trena aqui e outra trena aqui. Aí nós já vamos falar um pouquinho sobre componentes aqui no SketchUp. Algumas pessoas me perguntam, falam, professor, mas qual a diferença de componente? Qual a diferença entre grupos? Então você já vai entender agora, tá? Quais são aí as suas devidas finalidades. Ó, vou selecionar aqui o objeto, ó, grupo sólido, tá? Então ele ainda está aceitando lá, ó, bonitinho, mesmo com as alterações que nós fizemos, ó, grupo sólido, tá? Aí aqui, pessoal, a gente pode definir depois as janelas, né? A gente pode pôr duas janelas do lado de cá, ou uma janela só aqui na frente. Para esse dormitório aqui, ó, de trás, eu vou deixar a janela para trás, tá? Então vamos fazer assim, ó, trena. Vamos colocar aqui 1 metro por 1 metro. Então a janela de 2 é até uma janela razoavelmente grande, né? A altura aqui, ó, deixa eu só pegar desse lado para a gente já pegar certinho, né? E eu acho que a gente está usando um padrão de 1 metro de altura. É isso? 1 metro? Ó, a linha saiu para fora, tá, pessoal? Deixa eu só tomar um pouquinho de cuidado, que ela tem que descer azul. Isso. Tá bom? Olha lá, gerou a face. Então a gente limpa aqui, borrachinha aqui. A outra janela, então, do outro ambiente, a gente vai vendo aí nas próximas aulas, tá? Se a gente vai definir ela aqui para o lado ou se vai deixar ela aqui virada para frente mesmo, tá bom? Então fizemos aí esses pequenos reparos. Vou salvar o arquivo aqui, pessoal, como tema da aula 9 final, tá bom? Aí eu já volto para continuar falando sobre componentes com vocês. Muito bem, meus amigos, né? Já estou aqui de volta. Então deixa eu só minimizar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Quando eu comentei com vocês aí durante todas as aulas, tá? Vou deixar o projeto aqui um pouco do lado. Eu comentei com vocês assim, falar, pessoal, vamos fazer aqui um retângulo, vamos usar o empurrar, puxar e vamos transformar em um grupo, né? Ó, a gente vai lá, dá 3 cliques, botão direito, cria um grupo. O que acontece, pessoal? O grupo, para que serve o grupo, né? O grupo ele funciona para você evitar que os elementos fiquem raspando um no outro.
Tá? Eu até comentei isso com vocês, acho que foi na aula 2, né, que eu comentei isso com vocês. Então, por exemplo, se eu quiser agora criar um outro retângulo em cima desse, não tem problema, porque o de baixo está agrupado. Então, se eu vir aqui, ó, criar um grupo, eu posso mover esse sem afetar o outro. Tá? Então, é basicamente para isso que serve os grupos. Tá bom? Diferentemente, ó, vou apertar o Ctrl Z. Se eu pegar aqui, ó, esse aqui, ó, desagrupei ele de novo, tá? Apertei o Ctrl Z para voltar. Se eu fizer aqui um retângulo aqui em cima, ó, um novo objeto, eles estarão alinhados, ó. Tá? Se eu der 3 cliques aqui, ele vai pegar tudo porque o de baixo não era grupo. Então, os grupos fazem com que os objetos não fiquem pegando um no outro. Se você não agrupar, ele vai ficar pegando um no outro, tá bom? Agora a diferença do componente, pessoal, tá? Já vou explicar para vocês. Deixa eu só agrupar esse aqui um pouquinho. Criar grupo. O grupo, obviamente, que eu posso fazer cópias, né? Ó, vou apertar o Ctrl, faço uma cópia aqui, vou apertar o Ctrl, faço uma outra cópia lá. Quando eu seleciono, ó, se eu vir aqui em informações da entidade, vai me mostrar que é um grupo sólido, tá? Que ele possui, obviamente, um volume cúbico, que posso pôr uma instância, e ele tem o seu respectivo tipo, que a gente vai ver na próxima aula. Então, observem que todos eles são grupos sólidos. Agora, se eu vir aqui, ó, com o comando retângulo, aqui, ó, vou empurrar, puxar, vou colocar basicamente da mesma altura, só que esse aqui eu vou dar 3 cliques nele e vou criar componente. Olha só, criar componente. Então, entende-se assim, o componente, pessoal, no SketchUp, é como você estivesse criando um modelo 3D de SketchUp. Este modelo 3D de SketchUp, ele pode ser um objeto, pode ser uma cadeira, pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser uma casa, pode ser elementos repetitivos, eu já vou mostrar para vocês, e ele pode também ser um arquivo de SketchUp separado. Você pode salvar um componente e guardar nas suas bibliotecas. Então, vamos entender o seguinte, que ele se transforma então em um bloco, ou um componente, ou uma família. Tá bom? Então é assim, eu vou lá um belo dia, resolvo desenhar ou modelar uma cadeira com o maior capricho do mundo. Então eu vou lá, faço a minha cadeira, bonitinha, bacana, mas eu gostei tanto daquela cadeira que eu quero levar ela para outros projetos, eu quero levar para outros modelos que eu desenvolver no futuro. Aí como é que eu vou ter que fazer? Aí é onde entra a transformação para componente. Você vai salvar essa cadeira como componente, e aí tem a opção para você salvar como, e aí você consegue levar para suas bibliotecas dentro do seu computador, do seu Windows, e aí sempre que você precisar daquela cadeira, prontinho, você já está com ela lá nas suas pastas, você insere então, bonitona lá no seu projeto. Tá bom? Mas não é só isso, o componente, olha só. Então, vou selecionar com 3 cliques, botão direito, vou criar um componente. Quando você cria o componente, o SketchUp ele já pede de imediato a definição. Então você vai dar um nome para ele. Vou colocar o nome dele aqui, Box, tá? Uma caixa, Box. E aqui embaixo você pode pôr uma descrição, tá bom? Um pouquinho mais abaixo, essa descrição aqui é tipo assim, essa caixa é de vidro, essa caixa é de madeira, essa caixa é isso, ou essa cadeira é de almofada. Então, é o que você achar melhor, que vai facilitar a sua busca no futuro. Aqui embaixo ó, é alinhamento, ó, fixar. Você pode fixar a qualquer um, horizontal, vertical e inclinado, tá? Você pode definir eixos, esses eixos aqui, ó, tá bom? E sempre de frente para a câmera. Estas opções aqui, ó, eu não vou comentar com vocês agora, eu vou comentar elas um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Principalmente essa daqui, ó, de frente para a câmera, que a gente pode constituir elementos 2D ou componentes 2D que deixam o projeto mais leve, mas que eles sempre estarão de frente para você. Por exemplo, pessoas, árvores, né, algumas coisas assim que são pesadas, ao invés de você trabalhar com o modelo 3D, você faz uma foto e qualquer movimento que você fizer na sua câmera, essa foto sempre estará de frente para você. Você vai entender um pouquinho mais para frente, tá bom? Aqui embaixo ó, você pode pôr atributos avançados, como preço, tamanho, URL, que é o endereço de site ou da internet, e o tipo. O tipo está apagado, tá, pessoal? Porque a gente precisa definir ainda alguns classificadores, eu explico para vocês na próxima aula, tá? Muito bem, ó, aparece aqui, ó, substituir seleção pelo componente. Então, quando você clicar aqui, você estará criando um componente chamado Box, tá? Eu vou clicar aqui em criar.
Então, ó, quando você seleciona o elemento, você vai observar aqui, ó, que é um componente ponto sólido, tá? E aí ele vem com todas aquelas informações que você pré-definiu anteriormente. Ó, o nome, tem aqui o volume cúbico, se você colocou o preço e outras informações mais, tá? Mas vejam só a diferença, pessoal. Se eu vir aqui, ó, neste grupo, ó, vocês lembram que aqui era um grupo e esses dois camaradinhas de cá é filhotinho desse daqui, ó, não é? Porque foram as cópias. Então, se eu vir aqui, ó, por exemplo, nesse do meio, e eu resolver fazer uma mudança, vou fazer um círculo aqui, ó, apertei a letra C e vou fazer isso daqui. Olha lá, fiz uma mudança no segundo. Legal. O primeiro alterou? Não, não alterou. Então, os grupos, eles são individuais, tá? Diferentemente do componente. Olha só, vou pegar o componente, vou selecionar Ctrl, vou fazer uma cópia, vou selecionar Ctrl, vou fazer outra cópia, tá? Aí, esses dois aqui são filhotinhos desse aqui, não é? Ou parentes desse daqui. Então, se eu vir aqui, ó, neste, eu vou fazer uma mudança nele, ó. Vou usar aqui um comando círculo também e vou levar. Olha lá, pessoal, o que acontece? Eu não estou mexendo nesse do meio. O que está acontecendo? Os demais também estão sendo alterados. Porque este modelo de componente ele está dentro do meu arquivo de SketchUp. Então, quando eu altero um, todos eles se alteram, tá? Se você quiser, observem aqui, ó, tá vendo aqui a aba Componentes? Quando você clica em Componentes, ó, ele está aqui, ó, o que você fez. Então, suponhamos que você, né, vamos dizer que isso daqui é uma cadeira, tá, pessoal? Não é, mas vamos dizer. Que você tivesse desenhado uma cadeira e você quer trazer a cadeira para o seu projeto. O que você faz? Você só simples, pessoal. Você clica aqui em cima e arrasta. Olha lá. Olha só. Então, você pode trazer inúmeros objetos, componentes para dentro do seu projeto. Olha aí, que legal, pessoal. Aí vocês vão observar que todos eles são parentes. Ó. Você vai clicar em um e todo mundo vai acompanhar. Olha lá. Então, se você tiver, por exemplo, pilares, colunas que têm o mesmo tamanho, uma cerca, sabe? Uma infinidade de situações você vai utilizar, então, componentes, tá? Vou apertar o Ctrl Z, mas vai chegar um determinado momento que você quer alterar um componente em específico, mas não quer alterar os demais. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, botão direito do mouse e vai vir aqui na opção, ó, um pouquinho mais aqui em cima, ó, tornar único. Tá? Quando você faz isso, ele perdeu, ele continua sendo o mesmo elemento. O SketchUp vai colocar uma hashtag nele, ó, aqui, ó, e aí ele pode ser alterado independente dos demais. Olha lá, você tornou ele único, tá? Qualquer um desses outros que você mexer vai continuar sendo baseado pela matriz. Para que ele fique separado, botão direito, tornar único. Tá bom? Aí esse aqui, ó, passou a ser único, então ele é independente, ó. Você pode fazer isso desta forma. E aí o SketchUp vai criando hashtags aqui, ó, e aí vai criando novos componentes, ó. Esse segundo aqui, ó, é o 2, ó, é o mesmo tamanho daquele outro, ó. Tá bom? Então esta é a situação. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vou deletar esses camaradinhos todos aqui. E vou deixar só um, tá? Ó, deletei, eles continuam no histórico aqui, independente se você apagou ele aqui ou não. Esse aqui, pessoal, é um componente aquele inicial que a gente fez. Tá, eu fiz aqui até um desenho tanto quanto simples, né? Fiz um box, depois fiz um cubo aqui, né? Um elemento cúbico. Mas vamos supor que isso daqui tenha sido um modelo muito legal que você fez, uma cadeira, como eu comentei, uma janela, algo nesse sentido. E aí você quer levar para outros arquivos do seu computador, ou outros projetos que você vir a desenvolver. Então, como que você faz? Você vai vir aqui, ó, clica com o botão direito do mouse e vem na opção salvar como. Tá, ó, vou colocar aqui em salvar como, e aí eu vou salvar, ó, ele já joga você para a pasta original, onde fica a pasta componentes. Mas aí, obviamente, você pode salvar dentro da pasta que você desejar. Eu vou deixar dentro da pasta tema da aula 9 apenas para vocês verem aí, tá bom? Muito bem, já coloquei aqui, ó, na pasta tema da aula 9, vou colocar o nome dela, box. E aí eu vou colocar meu nome aqui, ó, tá bom? Vou salvar como extensão SKP, salvar, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou fechar todo esse meu arquivo, ou vou abrir um novo. Vou vir aqui em arquivo, vou abrir um novo,
Ele vai perguntar se eu quero salvar o projeto. Não vou salvar, porque eu já havia salvo, tá? Anteriormente. Muito bem, ó, tá aqui um arquivo então totalmente em branco, tá? E aí eu quero então trazer aquele componente que eu fiz. Por exemplo, ó, eu tô lá fazendo uma casa, fiz aqui uma residência, tal. Aqui é um outro projeto totalmente diferente ou com outro nome, tá? E aí eu já tenho um componente já feito. Então quando você vir aqui, ó, por exemplo, em componentes, só tem esse camaradinho aqui, ó, que é o nosso bonequinho, tá? Eu quero trazer então para cá um componente. Então eu venho aqui, pessoal, ó, em arquivo, aí eu venho aqui na opção importar. Quando eu clico em importar, ó, vai abrir a pasta que eu tenho aí, eu vou pesquisar no meu computador. Como exemplo, ó, eu deixei aqui box, né, Ailton, tá? E aí eu venho aqui, ó, se o de vocês tiverem assim, ó, arquivos 3ds ou qualquer outro arquivo, coloca aqui, pessoal, ó, por favor, não esqueçam, coloca aqui, ó, arquivos SKP, tá bom? E aí você vai selecionar ele aqui, ó, e vai vir em importar. Quando você clica em importar, ó, você já traz o elemento para cá. E o SketchUp já entende, ó, que ele é um componente, ó. Olha lá, componente sólido. Tá bom? Olha só que legal. E obviamente que aí depois você pode fazer aí cópias, fazer as mudanças, lembrando que ele mantém ali, ó, o parentesco, ó, com a outra, né, com o inicial aqui que você fez, ó, com a matriz, e ele tá aqui, ó. Se você precisar dele, ó, você clica e arrasta para cá. Olha lá que legal, ó. Esse camaradinho aqui você clica, arrasta, tá? Então essa é a diferença aí entre os componentes e entre os grupos. Os grupos você consegue fazer uma organização dos projetos, né, evitando que os elementos fiquem raspando no outro. Já os componentes, eles são elementos únicos, tá? Que você pode fazer aí as suas edições, você pode salvar ele também nas suas pastas aí no seu computador, tá? Como eu comentei lá no comecinho da aula, pessoal, isso aqui ainda são instruções um pouquinho aí básicas para vocês entenderem. Depois tem muita coisa sobre componentes que eu ainda quero mostrar para vocês aqui, ó, em editar, em estatísticas. Também tem opções aqui para você criar coleção ou não. Tem muita coisa importante para explicar relacionada a componentes, tá? E na próxima aula a gente vai começar a dar uma pequena introdução também relacionado lá a relatórios, meio que deixando o nosso projeto ajustado para gerar tabelas ou planilhas no futuro, tá bom? Meus amigos, então muito obrigado mais uma vez pela atenção, aquele grande abraço do professor Ailton, e olha só, pessoal, não fiquem aí, vou até passar um recadinho agora no final, tá? Não fiquem muito preocupados e também não fiquem muito ansiosos com relação ao desenvolvimento das pranchas, ao desenvolvimento das cotas, ou das folhas de desenho, tá? Todo esse processo de modelagem é assim mesmo. Eu estou indo cadenciadamente, passando parte por parte do projeto, para que todo mundo que está assistindo o vídeo entenda realmente cada cantinho da casa, cada cantinho do projeto, para que todo mundo, quando chegue lá nas pranchas de desenho, saiba exatamente as medidas que a gente usou, saiba colocar as cotas, tudo bacana e bonito, tá? Aí depois vai vir uma parte bem legal do curso, onde nós vamos poder abusar da criatividade, colocar ali materiais, como eu comentei, texturas, né, acabamentos, revestimentos, deixando o nosso projeto, ó, a coisa mais linda do mundo, tá bom? Meus amigos, aquele grande abração do professor então, continue firme nos seus estudos, tá? Tchau, tchau, pessoal!